Hoje é dia da gente falar sobre um lançamento que muita gente estava esperando, ou pelo menos estava curioso para saber como ele seria. Eu tô falando de The Old Guardian 2, a sequência do filme da Netflix, lançado lá em 2020, que trouxe um conceito bem interessante: guerreiros imortais vivendo entre nós, lutando secretamente para proteger a humanidade ao longo dos séculos, e parece uma ideia interessante e na época realmente foi uma surpresa boa. E o primeiro filme chegou com aquela sensação de novidade, trazendo cenas de ação bem coreografadas e com um elenco carismático liderado pela Charlize Theron, e de longe ele não era uma obra-prima, mas entregava sim entretenimento com competência e dava vontade de ver mais e deixava a gente curioso com o universo apresentado. Só que aí passaram-se longos 5 anos, e depois desses 5 anos, entre o primeiro filme e essa continuação aqui, a pergunta que fica é: será que The Old Guard 2 conseguiu manter o interesse e entregar uma história à altura? Ou será que essa espera só esfriou o que antes era uma ideia promissora? Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse filme. Vamos por partes. Dessa vez, a gente reencontra a Indy, que é feita pela sempre competente Charlize Theron, e junto com um time de guerreiros imortais, enfrentando uma nova ameaça, e o grupo aqui continua com aquela missão quase sagrada de proteger os inocentes, mas agora a dinâmica muda bastante, porque a Indy perdeu a imortalidade, ela agora é mortal, e essa mudança que poderia render muita atenção e reflexão acaba sendo mal explorada, infelizmente, e o roteiro até tenta inserir umas discussões sobre a finitude e sobre o que significa perder algo que te definia por séculos, mas tudo isso não passa do raso. Parece que os roteiristas tiveram boas ideias no papel, mas não souberam como desenvolvê-las de forma satisfatória na tela, e o retorno de um antigo inimigo que supostamente estava fora da cena. Esse elemento até funciona como o motor da trama, mas novamente falta impacto e o suspense é morno, a ameaça parece genérica e o envolvimento emocional do público com o conflito não engrena, ele é totalmente zero. E aí a gente precisa falar da direção, porque aqui sai a Gina Prince e entra a Victoria Mahoney, que tem mais experiência com TV do que com cinema, e olha, isso fica visível aqui em The Old Guard 2. A montagem do filme é toda picotada, a narrativa vai e volta sem muito ritmo, e as cenas de ação, que deveriam ser o ponto alto, são prejudicadas por cortes excessivos e uma edição confusa, e a impressão que dá é que os atores treinaram bastante e que a coreografia estava lá, mas a forma como tudo foi filmada e editada não valoriza em nada esses momentos. Você vê que teve esforço, mas não consegue te envolver. E falando no elenco, The Old Guard 2 trouxe aqui algumas novidades. Uma delas é o Henry Gold, e ele sim é um bom ator, tem uma presença e poderia ter sido melhor aproveitado aqui. E o mesmo eu posso dizer para Uma Thurman, só que o papel dela é pequeno, sem muito peso, e parece que é mais uma participação especial do que algo realmente importante para a história. Já a Kiki Lane tá bem no papel da Neely, a mais nova integrante do grupo. Ela tem carisma, entrega boas cenas de ação e traz um frescor para a equipe, mas mesmo ela, que tinha um potencial para crescer muito como personagem, acaba ficando presa em diálogos expositivos e subtramas que não levam a lugar nenhum, o que é muito triste. E o Chiwetel Ejiofor, no primeiro filme, ele teve um papel importante, trazendo ambiguidade moral e dilemas interessantes, mas aqui ele aparece pouco e sem aquele mesmo brilho. É como se o filme não soubesse exatamente o que fazer com ele, e isso acontece aqui com vários outros personagens. Os secundários, que já tinham sido desenvolvidos lá no primeiro filme, são meios que deixados de lado para dar espaço a novos nomes, e no fim das contas ninguém se destaca de verdade. E falando no tom do filme, enquanto o primeiro tinha um equilíbrio legal entre ação e drama, essa continuação parece não saber muito bem o que ser. Em alguns momentos tenta ser um thriller de espionagem, e em outros um drama existencial, e no fim parece não acertar em nenhum dos dois. Falta identidade, falta firmeza nas escolhas, e é aí que chegamos no terceiro ato, que pra mim é onde tá o maior problema do filme. A gente espera um clímax, uma resolução de conflitos, algum tipo de cartaz, mas o que a gente tem aqui
É só um final que mais parece o começo de um novo filme. Literalmente, o filme passa boa parte do tempo construindo algo e quando finalmente parece que vai engrenar, ele simplesmente acaba. É muito decepcionante e depois de mais de 1h20 minutos tentando encontrar o rumo, com cenas de ação morna e diálogos explicativos demais e pouca emoção, o longa dá sinais de que vai decolar, mas é aí que ele acaba, sem conclusão, sem clímax, sem nada. Parece mais uma desculpa para empurrar a história para o próximo filme, o que seria até aceitável se a jornada até aqui tivesse sido envolvente, mas não foi. E olha que eu nem sou contra filmes divididos em partes, a gente já teve outros exemplos de franquias que deram muito certo, como por exemplo Missão Impossível, que entrega ação e desenvolvimento de personagem, mesmo com o final em aberto, mas aqui em The Old Guard 2, o final simplesmente não funciona, ele não fecha nenhuma das tramas abertas, não entrega impacto e ainda frustra quem esperou anos por essa continuação. E o que me deixa mais chateado é que o universo de The Old Guard tem potencial, a ideia de imortais vivendo há séculos, lutando nas sombras, poderia render sim ótimos filmes, poderia até virar uma série com espaço para explorar mais o passado dos personagens e os dilemas existenciais, os conflitos éticos, mas o que vemos aqui é um desperdício de oportunidade, um filme que tenta abraçar muita coisa e acaba não desenvolvendo nada direito, e ele até tem os seus momentos. A Charlize Theron tem uma cena mais pro final do filme em que ela entrega uma emoção de verdade, é um trecho bonito, bem atuado, que poderia ter funcionado melhor se o restante do filme tivesse chegado à altura, mas isoladamente é como uma ilha no meio de um mar de tristeza, porque o que me frustra mais é perceber que o elenco tá ali disposto, mas preso em um roteiro que não sabe onde quer chegar, e a sensação que fica é de que todos estão tentando fazer um bom trabalho, mas o filme não dá as ferramentas certas para isso acontecer. Então, resumindo, The Old Guard 2 pega tudo que foi extremamente divertido no primeiro filme de Louis, a ação é genérica, a edição é bagunçada, o roteiro é raso e até os raros bons momentos que parecem perdidos aqui no meio da confusão. A gente começa o filme com uma expectativa e termina com a sensação de frustração. E se já confirmaram o terceiro filme, tudo bem. Pode ser que eles melhorem, pode ser que eles resolvam as pontas soltas e entreguem algo mais satisfatório, mas se forem demorar mais 5 anos para isso, é bem provável que o público simplesmente perca o interesse. E para The Old Guardian 2, nota 3. E agora eu quero saber de vocês, o que acharam de The Old Guard 2? Gostaram? Comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião porque eu quero saber, beleza? E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e fui!